Muito bem, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Muito bom dia para todos vocês e logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo e as notícias para vocês aqui no nosso canal. Por isso, nação, já chega aqui, principalmente, se você torce pro nosso Flamengo, já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aí uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da nação, porque hoje tem bastante notícias no Flamengo. Tem o Zinho analisando o Flamengo e esboçando uma possível escalação para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Tem o João Guilherme falando sobre a preparação do Mengão e tem também os comentaristas da ESPN Brasil falando sobre a Copa do Brasil. O Flamengo vai estrear contra o Maringá do Paraná. O Mengão saiu bem no sorteio da Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil. Então nós vamos aqui analisar as notícias do Flamengo. Já chega aqui deixando o like. Antes do vídeo, quero deixar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje, através do link que está no comentário fixado, fazerem o seu cadastro simples e realizar o seu primeiro depósito para fazer a sua fezinha. Você ali depositou R$20, já ganha R$20 na hora. Depositou R$100, ganha mais R$100 na hora. Isso com bônus de até R$1.200 para você fazer a sua fezinha. Já tem o jogo do Flamengo. Então vai lá e aproveita, se cadastra e já faz a sua fezinha pro Flamengo, tá bom? Então vai lá, 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, link no primeiro comentário fixado, tá bom? Cresce nesse vídeo o canal ESPN Brasil e João Guilherme, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Aqui na CBF Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira foram sorteados os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, já a partir desta fase com os clubes que disputam a Copa Libertadores. O Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, vai começar a defender o seu título contra o Maringá, no Paraná. Segunda partida vai ser decidida no Maracanã. O Flamengo faz esse jogo de volta em casa. Falamos aqui na sede da CBF com alguns dirigentes que estiveram presentes, como o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, e também o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Eu acho que o sorteio foi bom para o Flamengo, não em razão de jogar com o clube Maringá, não faltando nenhum respeito ao clube. O que é o importante é que a gente faz o segundo jogo em casa, a logística para lá não ruim, é um lugar bom de se chegar. A gente tinha outras preocupações por lugares mais longe e, além de ser mais longe, mais difíceis de chegar. Então, eu acho que foi um bom sorteio para o Flamengo, como foi na Libertadores da América. Boa! Parece que Leonela tem grandes chances então, hein? Que venha com saúde a filhota do Cano, irmã do Lourenço. Então é isso, comparação dos atacantes, dos goleadores que vão se enfrentar em 2 jogos na final do Campeonato Carioca. O Pedro com 12 jogos, o Cano com 11, 82 minutos para o Pedro, 85 para o Cano. Gols 14-13, vantagem para o Tricolor, para o Cano. Gols por jogo, 1,08 contra 1,28. O Pedro, em compensação, tem 3 assistências. O Germancano não pontuou neste quesito. O Cano leva 65 minutos para marcar um gol em média e o Pedro 85 minutos. E pensar que o Cano estava em jejum, começou a temporada, cadê o Cano que não marca? Foi lá contra o Dax, marcou 3, depois mais 3 e tá do jeito que tá, desembestou a fazer gol, que é o jeito que a gente conhece o Cano, né? É um duelo interessante e até difícil escolher um atacante ali pro seu time, Antero, mas quem é mais decisivo, na sua opinião, entre Cano e Pedro? Olha, eu vou te falar, pro meu time, os dois jogariam, sem sombra de dúvida, né, estariam nele. Olha, é o tipo da pergunta realmente difícil, você fala assim, vai ficar no muro. Então, olha, números parecidos. No entanto, o Pedro, ele teve participação em duelos mais complicados do que aqueles do Fluminense até agora. Porque o Pedro teve a Supercopa, a Recopa, o Mundial, então ele enfrentou até adversários mais difíceis. O Pedro é mais jovem, né, que o Cano, o Pedro ganhou espaço importante, se tornou um jogador titular e imprescindível para o Flamengo
a partir mais ou menos um ano, né? Até um pouco antes, né? Março, abril do ano passado. E é um jogador que provou seu valor, Copa do Mundo e etc. E o Cano, ele foi decisivo, por exemplo, no Vasco, que era um time complicado, em crise. Ele foi decisivo no Fluminense, em formação, né, no ano passado, um Fluminense que estava até lutando para ir para a Libertadores, não conseguiu, o Cano fazia parte desse projeto. Então, vou dizer o seguinte, qualidade técnica, os dois são bons, mas eu vejo o Pedro um pouco melhor. Decisivos, ambos são. Dificuldades de competições nesse ano, o Pedro mais. Dificuldades nas últimas temporadas, o Cano. O Cano mostrou-se mais efetivo, jogando com times, colocando Vasco 21, Fluminense no ano passado, inferiores ao Flamengo. O Cano chega do Vasco para o Fluminense como reserva do Fred, né, naquele momento. Com calma, foi lá, esperou seu momento, o Fred se aposentou. E é impressionante como o time joga em função do Cano, né? Então, o estilo Fernando Diniz, que é o estilo do Fluminense, é perfeito para o estilo Cano de jogar, né, Antero? Sim, é perfeito. Eu gosto de time que tenha goleador, ou goleadores, melhor ainda. É o caso do Flamengo, que tem o Pedro, tem o Gabigol, caso do Fluminense, que tem o gigante, que é o Cano. No entanto, e claro, são técnicos experientes, o Diniz e o Vitor, também não é bom você ter sempre táticas ou estratégia para um grande jogador, jogador que decide, ok, mas no momento ele pode ser bem marcado, ele pode sofrer uma contusão, pode ser expulso, pode ter alguma suspensão. É bom ter variação. E tem, né? O Flamengo tem, o Fluminense tem, o Flamengo tentando aprimorar isso aí, que já teve mais, e o Fluminense, que está no embalo de fazer muitos gols, está também criando, o Diniz criando opções alternativas para jogadores marcarem gols. E eu acho Laura muito bonito, nome muito Luminense, não? Clássico, né? Isso, não, pelo amor de Deus, não pode fazer uma brincadeira com criança luminense, libertadora, porque aí depois a pessoa, né, que vai carregar o nome vida fora. Laura é bonito, Lorena, qual que ele falou até? Leonela? Vai. Se fosse minha filha, eu botaria Laura ou Lorena, já que ele gosta de nomes que comecem com ela. Luana também sugeriram, nomes bonitos, Luísa, Luana. Enfim, agora vamos só lembrar, o Marcos Braz dizendo aqui no Sport Center, na entrevista segunda-feira, o Flamengo se aproveita desta pausa, essa pausa foi melhor para o Flamengo do que para o Fluminense, essa data FIFA, esse intervalo até a final do Campeonato Carioca. Vamos ver se isso acontecerá visto em campo. Duas decisões, a primeira neste sábado, dia 1º de abril. E a gente chega com o Sport Center logo na cola da decisão no Maracanã. No sábado, nesse primeiro jogo, o Fluminense chega como favorito ou não tem favorito porque é Fla-Flu, hein? Pô, João, eu acho que assim, essa parada, eu tô acreditando, né? Porque eu acho o Vitor Pereira bom treinador, que ele aproveitou bem treinar, posicionar, que a estrutura que o Flamengo tem condicionou melhor os seus atletas. Tem a dúvida do Arrascaeta, se vai entrar jogando, se vai começar ou não. Tem a dúvida pro Marcelo, né? Se estreia ou se é relacionado, se fica no banco. O momento de conjunto, né, de time, de montagem, o Fluminense está melhor. Sim. Mas o elenco do Flamengo é melhor. As escolhas do Vitor Pereira, joga com 3 zagueiros, improvisam o ala pela direita, até o Cebolinha jogou de ala pela direita, o Thiago Maia jogou de terceiro zagueiro pela esquerda. Então isso não me agrada muito para o elenco, pela qualidade que tem no Flamengo. Podia fazer o feijão com arroz lá, que é muito bom, né? O 4-4-2 ou 4-1-3-2. Eu, particularmente, não gosto muito do Flamengo com 3 zagueiros. E do lado do Fernando Diniz, já é o contrário. Já tem um time que você escala. Já tem um time, tá pronto. Os 11. Se hoje a gente for aqui escalar, eu tenho dúvida
de qual vai ser o 11 que o Flamengo vai começar. Mas não tenho dúvida no Fluminense. A dúvida, que eu acho que nem é dúvida, porque o Marcelo, acredito que não vai começar jogando. Sim. E dizem Mas que o seria Bruno Henrique única. pode ser relacionado também, hein? Pelo menos para o Tá segundo jogo, né? Tá treinando bem. Acho assim, Rapaz. sei lá, né? Mas assim, é o Bruno Henrique, né? O cara tem uma história no Flamengo espetacular, mas eu acho que precisa de mais treino, mais condicionamento. Mas assim, tem um departamento lá que é competente para. O cara tá voando, tá bem fisicamente. Aí é uma baita. Mais uma opção. Agora é a dúvida, né? É a dúvida. Aliás, falando. No sistema que o Vitor Pereira tá 3 zagueiros, e se tem Gabigol e Pedro na frente, onde que jogaria o Bruno Henrique? É difícil, né? Porque o Ayrton Lucas cobra aquele lado esquerdo, é isso, Tetra? Não, porque com o sistema que ele está utilizando de 3 zagueiros, o ala é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Que é um lateral esquerdo que faz a ala perfeitamente. Dizem que está treinando com o Felipe Luiz como sendo esse terceiro zagueiro. Sim. Como o Paulo Souza usou, inclusive, né? Só que o Paulo Souza usava o Everton Ribeiro fazendo esse corredor. Uhum. E eu, particularmente, que o Paulo Souza defendia com a linha de 4. Ele construía com a linha de 3. Mas na hora que defendia, era uma linha de 4 jogadores. Então a minha dúvida é, Bruno Henrique voltando, entrar num time com 3 zagueiros para ele fazer o corredor ala, acho perigoso. Agora, se ele for o cara aberto pelo lado esquerdo, aquele perna ligeira, perna longa, aí é legal. Uma dúvida aqui. O Marcelo tá aí, grande contratação, né? Marcelo dispensa comentários. Onde é que ele pode se encaixar nesse time do Fluminense? Ele vai ser um lateral esquerdo? Ainda é a dele? Então, assim, ele bem fisicamente, né? Eu acho que ele consegue jogar ainda na lateral. Mas, assim, um lateral mais construtor do que um lateral de amplitude, de ser aquele lateral que vai lá no fundo, que aí o caminho para percorrer é maior, e aí, assim, para ele toda hora ficar fazendo o corredor, ser aquele cara de velocidade lá no fundo, acho mais difícil. Mas é experiente, o Fernando Diniz é malandro. Para o estilo de jogo do Fernando Diniz, eu acho que ele consegue jogar na lateral, porque é um jogo apoiado, é um jogo que ele sempre está aproximando os jogadores, vai para o lado de campo, do lado de campo sempre tem 2, 3, 4 jogadores próximos para troca de passe. Tu imagina o Marcelo chegando, o Keno pelo lado esquerdo aberto e o Ganso encostando para trabalhar ali, com o André dando suporte por trás. Belo time, hein? Belo que timaço, hein? Ô, Tetra, um urubu me contou. O urubu que estava ali sobrevoando ali, o ninho do urubu ali. Tá? Não é uma notícia muito boa, não, hein? Tem chance. Debochar. Tem chance do Arrascaeta não participar do jogo de domingo e nem de quarta-feira. Sábado, né? Sábado, perdão. Sábado, 8h30 da noite, e o de quarta-feira contra o Alcas. Ele ficaria um tempo parado para ver se melhora daquele velho e antigo problema que ele já tem do pubis. Ainda não é uma informação confirmada, vão aguardar aí os últimos testes, os últimos treinamentos, mas essa possibilidade ela existe, Tetra, dele não participar nem do Fla-Flu sábado e nem do jogo de quarta-feira contra o Alcas lá no Equador. Ele já não vai para a seleção do Uruguai na data FIFA porque sentiu a lesão na perna, né? Que é oriundo, claro, desse problema do pubis. Vou te falar, não será surpresa para mim. Não será surpresa. Tinha essa dúvida. Tenho essa dúvida. Porque, tipo assim, o cara já não foi por causa de lesão e já não treinou no mesmo ritmo. Ele ficou muito tempo fora aí. Nesse período, ele ficou mais tratando do que treinando. Então, você, num jogo de tanta intensidade que vai ser esse primeiro Fla-Flu, é o primeiro jogo, é difícil você decidir, pelo equilíbrio do clássico, do momento das equipes,
provavelmente não vai ser decidido no primeiro jogo. Sim. E se o cara não tá 100%, vai ficar de novo nessa? Ah, vamos botar, porque é a decisão e tal, o primeiro jogo. Cara, o Flamengo tem um elenco recheado, que a gente cansa de falar que é o melhor elenco, para isso. E em cima disso, Tetra, aquela perguntinha que eu gosto que eu esfrego a mão. Ih, Fla-Flu, Tetra. Ele não joga. Quem deve entrar ali no lugar dele? Porque isso aí é uma substituição complicada. Por exemplo, o garoto Matheus França, que tem sido muito elogiado. Será que é hora dele? Olha, João, a sua pergunta é o que o Zinho faria ou o que eu acho que o Vitor Pereira vai fazer? Rapaz, você é um cara tão bom que eu acho que você pode responder as duas, hein? O que você acha que o VP vai fazer e o que você faria? Você colocaria o Everton Ribeiro e o Cebolinha e não jogava com 3 zagueiros. Entendi. Entendeu? Entendi. O meu meio-campo. O Arrascaeta não pode jogar. Sim. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Sim. Gabigol, Pedro e Cebolinha. Baita time, hein, Tetra? Eu. Agora, o que o Vitor Pereira vai fazer, eu acredito que ele vai manter ali a linha de 3, né, com Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Davi Luiz, aí Varela e Ayrton Lucas, aí ele vai colocar Thiago Maia, Gerson, aí vem minha dúvida. Pedro e Gabigol vai jogar. Quem é esse cara que vai fazer ali? É Everton Ribeiro? É Everton Cebolinha? É Matheus França? Acho que ele não começa com o garoto. É aquela dor de cabeça boa pro treinador. Vai ter que arrumar um jeito. Nação, vamos ver o que vai acontecer nessa escalação do Flamengo, porque tá difícil, hein? O Arrascaeta ficar de fora dessa primeira partida com o Fluminense, porque o Flamengo tinha que ir com força máxima já para tentar arrancar um placar muito bom, porque logo em seguida já tem um jogo da Libertadores, da América no meio da semana. Então o Flamengo precisa, na minha opinião, precisa vencer essa primeira partida para ir mais tranquilo. Vamos ver qual vai ser a escalação do Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira vai de novo com 3 zagueiros, não deve fazer a escalação que o Zinho falou. Não é porque eu queria, na minha opinião, eu queria que voltasse à formação anterior, normal, como o Flamengo já está acostumado a jogar. Mas como o Vitor Pereira está fazendo seus testes, colocando lá 3 zagueiros, ele deve repetir novamente 3 zagueiros. Vamos ver o que vai acontecer. Então, nação, deixa o like, se inscreva no canal e vai nos comentários e coloca o seu palpite, registra lá o seu palpite para essa decisão, tá bom? É isso daí e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.